trabalhar Jesus como sendo servo de Deus. E eu quero ler um texto inicial com vocês, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 13, que é a abordagem que o evangelista João faz, é a perspectiva dele, a narração dele, a narrativa dele sobre aquele último encontro de Jesus com seus discípulos, que Mateus, Marcos e Lucas relatam como sendo a última ceia, a última refeição, quando Jesus ele parte o pão com os seus discípulos. E não que haja controvérsia, não que haja uma espécie de contradição nos textos bíblicos, que João narrou outra coisa porque naquele momento estava acontecendo outra coisa, não. O que aconteceu é que na mesma noite em que Jesus comeu o pão com seus discípulos e partiu o vinho, ele também fez algo diferente. E foi o evangelista João quem registrou esse algo diferente, essa atitude de Jesus em João capítulo 13, tá bom? Então João, ele não registra o momento da ceia, ele não registra o momento do partir do pão, do beber o vinho, as palavras de Jesus com os seus discípulos, mas ele registra aquilo que ficou conhecido na história como a cerimônia do lava-pés, que é o momento em que Jesus ele lava os pés dos seus discípulos. Então, o texto, João capítulo 13, vamos ler alguns versos, assim nos diz o texto nessa manhã. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, isso aqui é lindo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia, e começou a lavar os pés. Eu vou introduzir aqui uma expressão a mais. Empoeirados, por que não dizer, dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Vamos repetir juntos essa última frase? Agora que vocês sabem essas coisas, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Deus, mais uma vez, diante da tua palavra, o Senhor sabe o quão difícil é para mim estar aqui, a luta que é, cada domingo a responsabilidade de trazer a tua palavra para o teu povo. Eu
Estou aqui, Senhor, como teu servo, imperfeito, incapaz, limitado, pequeno, que preciso de mais do Senhor nessa manhã. Eu preciso do teu auxílio, eu preciso da tua intervenção sobrenatural na minha vida. E eu peço agora, Pai, que assim seja, que o teu Espírito, Senhor, venha sobre mim e me use poderosamente na vida da tua igreja. Mas não só eu apenas preciso, Senhor, disso, dessa unção, desse poder. Meus irmãos também precisam. Cada um que está aqui precisa, Senhor, de um revestimento teu, de uma visitação tua, de uma preparação prévia tua, Senhor, para que essa palavra não volte vazia, para que essa palavra encontre solo fértil, para que essa palavra encontre o solo propício para receber essa semente, essa mensagem, e uma vez plantada, germine. Uma vez germinando, produza frutos. E uma vez produzindo frutos, glorifique o teu nome, Senhor. E vidas sejam salvas, abençoadas, alcançadas para o louvor da tua glória. Pai, que nessa manhã haja uma atmosfera, por assim dizer, totalmente propícia para a tua ação, para o teu agir, para que o Senhor venha sobre nós, esteja nesse lugar, agindo poderosamente, convertendo corações, quebrantando corações, despertando o teu povo, tirando-nos do lugar, Pai, desensimesmando cada um de nós, para que nós possamos entender sobretudo, Senhor, essa tua última palavra, a palavra do teu Filho final, quando disse agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Que saiamos daqui nessa noite, Senhor, nessa manhã, Pai, convictos, desejosos, Pai, de praticarmos essas coisas, que vamos aprender, que já ouvimos e que vamos aprender um pouco mais. E que, realmente, essa felicidade que é tão buscada por todos nós, essa alegria, esse contentamento, essa paz, tão buscadas por nós, Senhor, Pai, nós alcancemos, uma vez que ouvimos a Tua palavra e a colocamos em prática. No nome santo de Jesus oramos, pedindo mais uma vez perdão pelos nossos pecados. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Queridos, João capítulo 13, como já adiantei de alguma forma para vocês, mostra, revela Jesus como aquele que veio para servir. É inegável nos evangelhos que Jesus, ele veio ao mundo para ser um servo. E é tão interessante porque nós estamos no evangelho de João, mas quando você lê, por exemplo, o evangelho de Marcos, o evangelista Marcos apresenta Jesus de início ao fim como o servo em ação. Ele fala do chamado do servo, da preparação do servo, do trabalho do servo. E apresenta Jesus o tempo todo em movimento, servindo. Jesus, então, no Novo Testamento, e aqui João capítulo 13, ele vai representar isso de uma forma mais clara para nós nessa manhã, apresenta esse texto literalmente Jesus como sendo aquele que veio para servir. Não tem saída. Olhar para Jesus é se encontrar com o servo. Olhar para Jesus é se encontrar com aquele que deixou a sua glória, deixou a sua majestade, deixou o esplendor do seu trono, por assim dizer, e veio a esse mundo para servir. E ele foi o maior modelo de líder. Ué, pastor, você não está falando de servo? Como é que você agora está dizendo que ele foi o maior modelo de líder? Porque agora eu quero juntar as duas coisas. Porque quando olhamos para Jesus, o que nós encontramos? A perfeição do líder servo, daquele que veio para liderar, aquele que começou, por assim dizer, um movimento que se perpetua até hoje, mas alguém que ao mesmo tempo soube ser líder, soube liderar, soube formar, soube deixar um legado, preparar pessoas, mas nunca deixando de ser servo. Isso é lindo, porque esse líder servo, esse aspecto de Jesus não aconteceu por acaso. Porque no Antigo Testamento, eu gosto muito de fazer essa conexão, quando prego no Novo,
buscar referências no Antigo, e quando pregam no Antigo Testamento e buscar no Novo a interpretação, por assim dizer, definitiva, por assim dizer, do que aquele texto se refere, nós encontramos lá no Antigo Testamento já, por exemplo, no profeta Isaías, a apresentação daquele que seria o Messias, que viria ao mundo séculos depois que o profeta viveu, para servir. E eu queria agora convidar você a abrir a sua Bíblia, acompanhar na projeção, por exemplo, o texto de Isaías, capítulo 61, versos de 1 a 3, e você pode também anotar, não vamos ler, porque não temos na projeção, Isaías 53, que são dois textos escritos séculos antes, aproximadamente 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, que falam um pouco disso que eu estou falando para vocês. Olha só o que o profeta vai dizer, inspirado por Deus: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Então Isaías, no capítulo 61, já está antecipando, pré-anunciando o servo, aquele que viria ao mundo para servir ao Pai, em benefício da humanidade, em nosso benefício. Quando você vai para Isaías 53, nós não vamos ler esse texto agora, mais uma vez é apresentado o servo, mas agora na perspectiva do sofrimento. Quando diz que ele levou sobre si as nossas pisaduras, ele sofreu para que nós fôssemos curados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, o profeta Isaías, tantos anos antes, tantos séculos antes, já anunciava esse Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo, que viria simplesmente a essa terra, fazendo-se homem, assumindo a forma humana, para servir aos seus iguais. Jesus veio ao mundo para servir. Era plano eterno do Pai que ele viesse para nos servir. Agora, esse serviço prestado por ele foi precedido por um tempo de preparação. É muito importante isso aqui que eu queria compartilhar com vocês. Porque Jesus, ele não cai de paraquedas na história e começa a fazer o que ele tinha que fazer. Jesus, ele simplesmente não entra na história agindo, servindo, fazendo. E isso para nós é uma grande lição, sobretudo para os muito ativistas como eu, né, que muitas vezes colocam a mão na massa e saem fazendo as coisas. E é muito importante que a gente lembre que para que uma boa obra, para que o serviço seja bem realizado, é muito importante que haja um tempo de preparação. Nós estávamos na célula na sexta-feira, que foi um tempo muito legal, e a gente estava falando sobre Moisés, né? E eu dizia uma coisa para o povo que foi o seguinte, que Moisés viveu 120 anos. E a vida do Moisés pode ser dividida em 3 períodos de 40 anos. Moisés viveu os primeiros 40 anos no palácio, sendo ensinado no palácio do faraó. Depois ele mata um homem e ele vai para o deserto fugido. E vive mais 40 anos no deserto, conhecendo toda aquela região através da qual ele conduziu o povo de Israel fugido do Egito. E somente os últimos 40 anos da vida de Moisés foi que Moisés efetivamente viveu na prática o chamado ministério de Deus para a sua vida. Preste atenção! Moisés vive 120 anos. 80 anos da vida de Moisés foi para a preparação. Aí você vai dizer, pastor, então estou bem, né? Estou só me preparando, né? Digamos que eu viva 90, eu tenho até 60 anos para me preparar para depois começar. Não é por aí, calma lá.
A gente tem que aprender a ouvir a palavra de Deus e trazer os princípios para nós. O que eu quero que você entenda nessa manhã? Que a obra é importante, a realização é importante, o serviço é importante, mas nós precisamos nos preparar bem para isso. E Jesus se preparou. É muito interessante porque a palavra diz que ele crescia, por exemplo, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Isso significa dizer que Jesus, ele cresceu se tornando uma pessoa exemplar. Primeira coisa que você precisa para poder servir bem a Deus é ser um ser humano bom. Ser um ser humano que viva uma vida excelente. Ser um ser humano que realmente espelhe aqui na terra o que Jesus foi. Você precisa crescer da graça de Deus. Você precisa crescer diante de Deus. Mas você também precisa se capacitar diante dos homens. É muito importante que você adquira conhecimento. É muito importante que você seja um curioso, no melhor sentido da palavra. Que você estude, que você mergulhe nos livros, que você esteja na comunhão dos santos, nos cultos, se preparando, se capacitando, fazendo um discipulado. E não só no aspecto espiritual, estudando. Porque talvez você vá se encontrar com pessoas na sua vida que vão ter um nível intelectual e que vão colocar você no bolso, se você não tiver alguns argumentos para trabalhar com essas pessoas. E você precisa se capacitar para isso. Não estou dizendo que você tem que se tornar um doutor em alguma área do conhecimento para você poder discutir com as pessoas na rua, debater com elas. Mas o mínimo de preparo você precisa. Senão, você vai ser engolido. Isso é fato. Então, ele cresceu em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Ele passou por um processo humano que era o mandamento de Deus. Ele foi batizado sem precisar. E depois de ser batizado, a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser provado. E no deserto, sendo provado, ele também foi tentado, porque um tentador entra. E aí, meus irmãos, o que me chama a atenção é que Jesus começa o seu ministério público com 30 anos de idade. Jesus viveu 30 anos, começou o seu ministério, que durou 3 anos. Aos 33 anos ele morre, consumando a obra para a qual ele foi designado. Preparação muito forte na vida de Jesus. Eu fazia comparação nesse tempo de Olimpíada, né? Dizendo que os atletas olímpicos e paralímpicos, né, que estão aí ganhando medalhas e concorrendo, disputando, todos eles estão aí, muitos a 2 ciclos, chama-se 2 ciclos, de ciclos olímpicos, né, treinando exaustivamente, sentindo no corpo a dor de cada treino, porque tem muita dor para o sujeito chegar preparado para uma Olimpíada, para uma Paralimpíada. Tem muita dor, tem muito treinamento, tem muito preparo. Por que a igreja quer fazer as coisas de qualquer jeito? Por que a gente nós achamos que somos o único exército que não precisa de preparação para poder ir para a rua batalhar? Por que a gente acha ainda que basta boa vontade para a gente sair, para ir para a rua, que as coisas vão acontecer? Não vão. Tem que ter preparo, tem que ter conhecimento da palavra, tem que ter vida de oração, joelho no chão, comunhão, tem que ter jejum para a gente poder fazer a obra que Deus quer que a gente faça. Então, me chama a atenção que o serviço prestado por Jesus, ele foi precedido por um longo tempo de preparação. E me chama a atenção também a forma como Jesus serviu. Primeiro, irmãos, Jesus serviu com muito amor. Jesus serviu com amor. E o amor dele era canalizado, dirigido em 2 direções. Direcionado para 2 direções. Perdoem aqui. O amor de Jesus era direcionado ao Pai. Jesus fazia o seu melhor porque amava o Pai. Jesus fazia o seu melhor porque o Pai era a pessoa mais importante da sua vida. E vamos aqui, só tem a gente aqui, não tem mais ninguém está ouvindo, né? Vamos lá. Como que a gente se entrega para quem é importante para a gente, né? Verdade? Como que a gente entrega para o nosso cônjuge? Como que a gente se entrega para os nossos filhos, principalmente? Como que a gente se entrega e faz o melhor para aqueles que estão próximos de nós e que nós amamos?
Jesus simplesmente fazia o melhor porque ele amava o Pai. Preciso fazer uma pergunta para nós nessa noite. Cismei com essa noite, né? Não sei porquê. A gente nem tem culto à noite aqui na igreja, só uma vez por mês. Preciso fazer uma pergunta para nós essa manhã. Será que a mediocridade do nosso serviço cristão não está relacionada ao pouco amor que nós temos ao Pai? Ao grande amor que nós temos a nós mesmos? Ao grande amor que nós temos àqueles que nos cercam? Ao grande amor que nós temos à nossa profissão? Ao grande amor que nós temos ao nosso próprio umbigo? E pouquíssimo amor ao Pai? Jesus amava o Pai sobre tudo. Mas Jesus também amou seus irmãos. Queridos, esse é um binômio importante. É uma relação importante. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou amar tudo que vem das suas mãos. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou amar o meu próximo e vou me preocupar com ele. Isso é muito sério. Nesse momento, alguém morreu e foi para o inferno. Você tem noção disso? Nesse momento, alguém morreu e o seu destino eterno está traçado, não tem volta. Acabou! Acabou! A pergunta é, nós estamos preocupados com isso? Nós estamos preocupados com os nossos colegas de trabalho, com as pessoas que convivem na nossa casa, com os nossos vizinhos? Ou nós simplesmente estamos dentro da nossa bolha confortável, vivendo a expectativa do céu futuro, vindo à igreja, achando que isso é suficiente, e desculpa a expressão, que se dane todo mundo? Jesus, ele amava o Pai e amava aqueles que estavam ao seu redor. Ele amou o Pai, amou os seus irmãos. Jesus serviu intencionalmente. Jesus se relacionava com as pessoas. Isso é muito importante numa pegada missional, numa perspectiva de vida missional. Jesus buscava se relacionar com as pessoas intencionalmente. Ele começava relacionamentos com o propósito de evangelizar, de falar de Deus, do amor de Deus. Queridos, é muito importante que a gente entenda isso essa manhã. Deus tem colocado um monte de gente perto de você. Um monte de pessoas para conviver com você. Um monte de pessoas do seu lado. Nós precisamos começar a sermos mais intencionais nos nossos relacionamentos. Realmente nos aproximarmos de pessoas visando falar do amor de Deus para elas. Gastar tempo com as pessoas. Nos abrirmos para elas. Abrirmos nossa casa. Trocarmos, nos aproximarmos, mas sempre com a intenção, a boa intenção de levarmos o amor de Deus até essa pessoa. Então, nos relacionamentos de Jesus havia essa intencionalidade. E por causa disso, Jesus também servia efetivamente. Preste atenção aqui. Jesus alimentou os famintos. Ele curou os enfermos. Isso aqui é fantástico. Ele libertou os oprimidos. Ele ensinou os seus discípulos. Ele perdoou os pecados. O trabalho de Jesus, o serviço de Jesus foi efetivo. E nós precisamos começar a buscar mais efetividade nesse serviço. Agora eu gosto muito dessa relação, né? Você não pode ser apenas efetivo. Você tem que ser, para ser efetivo, melhorando aqui, você precisa ser mais afetivo. Se você amar a Deus e amar o próximo, consequentemente vai haver uma efetividade maior no serviço. Jesus, ele foi efetivo, consequentemente ele fez o que tinha que fazer com excelência. Jesus tinha uma convicção, se é para Deus, é o melhor. Deixa eu perguntar para você aqui nessa manhã, você não precisa responder não. É o teu melhor que está aqui nessa manhã? Ou é o teu pior? Você está aqui inteiro ou está aqui cindido, dividido? Metade seu está aqui, metade seu está lá fora. Você tem uma disposição mental, hoje, emocional, de entrega para Deus de todo o seu ser? Ou você, como a turma diz, tem feito isso meia boca? Jesus fez com excelência tudo que ele botou a mão para fazer. Se é para trocar uma lâmpada, vou fazer com excelência.
Se é para entregar um folheto, um livrinho, eu vou entregar da melhor forma possível. Eu vou me reinventar. Não vou ser um Jonas, que foi para Nínive e pregou, né, essa coisa incrível, né? O pior sermão do mundo. A maior falta de vontade para pregar. E a cidade toda se converte. Não dá para entender esse negócio de Deus não, né? Imagina o pior sermão do mundo. A pior intenção do mundo era de Jonas. A cidade inteira se converte. Trazendo para o outro lado, o que eu e você precisamos é o seguinte: se eu estou fazendo para Deus, e tudo que eu faço em última análise é para Deus, eu preciso fazer o melhor. Excelência deve ser a palavra. A gente precisa aprender a fazer as coisas até o fim. Já percebeu como é que a gente desiste das pessoas pelo caminho? Deu um pouquinho de trabalho, a gente desiste. Não é salvo. Esse aí não está eleito. Não é predestinado para a salvação. E a gente abandona. Agora, tem um texto que diz que Jesus, e o texto que a gente já leu aqui, tendo-os amado, amou-os até o fim. Jesus foi até as últimas circunstâncias com aquelas pessoas. Ele investiu, ele se entregou, ele não desistiu, ele não abandonou. Tem uns casos interessantes aqui na igreja. Tem gente que eu já falei algumas vezes que eu já desisti. Cara, esse cara aqui eu já desisti. Essa cara aqui eu já desisti. E às vezes eu até desisto por um tempo, mas depois Deus me incomoda. Aí Deus me manda ir atrás, eu vou morrendo, eu vou igual Jonas. Eu vou morrendo de raiva. Então, Deus, está de brincadeira. Mas Deus fala, vai, eu tenho que ir. Teve uns aí que eu já desisti umas 3, 4 vezes, né? Aí Deus fala, vai atrás. Aí eu tenho que ir. Sabe por quê? Eu não tenho o direito de desistir de quem Deus não desistiu. Eu não tenho o direito de virar as costas para Deus, continua olhando nos olhos, chamando e resgatando. Então Jesus fez até o fim, serviu até o fim com excelência. E ele serviu deixando o exemplo. E mais do que isso, fazendo discípulos, delegando aos que chamou a continuidade da missão. Irmãos, sabe o que está fazendo aqui hoje? Você está aqui nessa manhã dando continuidade ao que Jesus começou um dia lá atrás. Tão distante. Mais de 2000 anos nos separando de Jesus, do Jesus histórico, do homem Jesus. Mas ainda hoje a sua voz ecoa. Ainda hoje o seu mandamento está no ar. Ainda hoje a sua ordem é para mim e para você. Nós fomos chamados por Deus para dar continuidade à obra que Jesus começou. E por causa disso, irmãos, é só por causa disso que Jesus vai dizer, vocês serão felizes se vocês fizerem o que eu estou mandando vocês fazerem. Os discípulos começam na sequência o que Jesus determinou. A igreja vai expandindo, vai crescendo. Rio de Janeiro, 2016. Tantos anos depois da vinda de Jesus. Mas ainda hoje a missão é a mesma. Ainda hoje o chamado é o mesmo. A vocação é a mesma. E pesa sobre mim e sobre vocês a responsabilidade de darmos continuidade a esse processo. E a pergunta que vem em sequência é, e nós? Já que eu já falei de mim aqui, de vocês, né? E nós? O que Deus espera da gente então, intensificando, aprofundando um pouco mais isso aqui? Primeira coisa que a gente precisa entender é que nós fomos salvos por Ele para servi-lo. Tão simples, né? Tem algumas pessoas adoram assim, têm o hábito de ver Jesus apenas como sendo o seu Salvador. Ele me salvou, Ele vai me levar para o céu, eu vou morar num lugar maravilhoso, ruas de ouro, mar de cristal, enfim, eu vejo o céu um pouquinho diferente, como vejo o inferno também um pouquinho diferente, mas isso é para outra hora. Mas o fato é que eu vou morar no céu para sempre, vou adorar a Deus. E o que acontece por enquanto? Não, por enquanto eu vou indo na igreja domingo, eu bato o meu ponto da religião, eu falo com Deus um pouquinho, boto um dinheirinho na caixinha que não está mais ali, né? Foi uma pegadinha na caixinha de oferta, e fico em paz, fico bem. Mas a pergunta é só isso? Não, porque o chamado de Deus para a tua vida é para que você o sirva, e não é coerente
a gente falar que é servo de Deus se a gente faz o que a gente quer, vive da forma como a gente quer, administra a própria vida do jeito que a gente entende. E como a gente às vezes acha que a gente entende muito, que a gente sabe muito, que a gente não tem que ouvir tanto porque a gente já sabe demais, a gente vai administrando a vida vai passando e simplesmente, queridos, a gente não vai fazendo o que Deus mandou a gente fazer. Mas nós precisamos nos lembrar nessa manhã, e eu preciso falar para você, porque eu senti claramente Deus falando comigo isso ontem à noite, para compartilhar com vocês, que nós fomos salvos por Ele para servi-lo com excelência, com inteireza, da melhor forma. E se você não está gostando do que eu estou falando, reclama com Ele, não comigo. Eu só estou falando o que Ele manda falar. Sobre nós ainda, o chamado foi feito, o exemplo de Jesus foi dado, as instruções foram oferecidas e o campo de atuação apresentado. O que falta então? Eu tenho tudo claro: chamado, óbvio, a vocação, o chamado estão aqui, o exemplo de Jesus foi dado. Jesus, por isso ele é o líder servo, ele não apenas manda, ele fala como tem que fazer e mostra na prática como se faz. Ele quase pega na mão, ou pega na mão e vai com os seus discípulos mostrando como tem que ser, passo a passo. Ele chama, ele dá o exemplo, ele dá as instruções, oferece as instruções e ele mostra o campo de atuação. Faz aqui que você tem que ir, é assim que você tem que fazer. Queridos, a pergunta que falta, eu repito mais uma vez, a pergunta que cabe mais uma vez é: o que falta? O que está faltando para a gente realmente ser servo de Deus? Efetivamente, como Jesus foi? O serviço cristão, ele tem algumas bases. Vamos lá. Primeiro, a nossa nova identidade de filhos de Deus. Isso é muito importante. O texto básico que nós lemos em João começa dizendo que, chegando a hora, Jesus seria traído, sabendo que viera do Pai e que voltaria para ele. Preste atenção. Olha a sequência. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia que ele era filho de Deus. Jesus sabia que ele viera do Pai e para o Pai voltaria. A primeira base do serviço cristão é: você é filho de Deus. E isso te dignifica. Isso te dignifica a servir a Deus. Porque, independente do serviço, independente do que você venha fazer, a identidade de filho garante a você, permite você fazer o que tiver que fazer. Porque você sabe que você não vai perder a sua dignidade de filho jamais. Então a nossa identidade de filhos de Deus é a primeira base para servirmos a Deus. Quem sabe que é filho não tem problema em pegar a bacia e a toalha. Quem sabe que é filho não tem problema de sair na rua e encontrar um amigo do escritório e ver você lá entregando um livrinho. Porque não é o que essa pessoa pensa a seu respeito que te dignifica. O que dignifica você é saber que você é filho de Deus. Então não importa, e eu sei que tem gente, porque eu já fui assim, que não vai evangelizar porque tem medo de encontrar um conhecido na rua. A gente estava lá no evangelismo, andando, aí de repente, fala abacaxi! Lembra? Aí o Ricardo para, abacaxi é o apelido do Ricardo, para falar com um cara conhecido dele, não foi, Ricardo? Né? Na mesma hora. Então é assim. Acontece. Aí tem um detalhe. Porque talvez alguns não vão, porque dão um péssimo testemunho no trabalho. E de repente vão ser vistos no meio dos Bíblia, no meio dos crentes, no meio dos fanáticos, no meio dos bitolados. E falam: você aqui, cara, pregando esse negócio aí? Ué, mas e aquele cara lá do escritório que é diferente? A gente está rindo, mas é para chorar. Porque, infelizmente, isso se repete a exaustão. O sujeito é um canalha no trabalho. É um diabo no trabalho. Pega todas. Se aproveita de tudo. Mas domingo está na igreja. E por isso, possivelmente, ele não sai desse quartel-general com medo de ser desvendado, revelado.
Quem sabe que é filho, não tem problema em pegar a toalha e a bacia. Não tem problema em botar uns tênis, uma bermuda, um boné e da forma mais simples entregar um livretinho que seja, que é a forma mais simples de evangelismo que tem, e falar assim: Deus te abençoe. Vai em paz. Que esse livro abençoe a tua vida, abençoe seu dia. Porque não se constrange, porque a identidade de filho é mais forte. Mas ainda, uma segunda base do serviço cristão é que o constrangimento diante do que Deus foi capaz de fazer por nós e diante do que muitos com tão menos condições de nós têm feito em prol do reino de Deus, isso deveria ser uma motivação fantástica para a gente sair do lugar. Vou tentar melhorar um pouquinho aqui. Quando você olha para o que Deus foi capaz de fazer por você, João capítulo 3, verso 16 diz que Deus amou tanto você que Ele deu o seu único filho para que você seja salvo. Quando você olha para esse amor, cantamos hoje, esse amor mais que tudo, esse amor grandioso mais que tudo. Quando você olha para esse amor de Deus, para essa salvação tão grandiosa, para essa obra tão maravilhosa, irmãos, se não for por outra coisa, deveria ser por constrangimento. Se não for por amor, que seja pelo constrangimento, pelo que Deus fez por você. Vamos além. Quando você olha para a história e vê pessoas com tão menos condições que as nossas, amando a Deus e pregando a palavra. A história dá conta de nos informar que alguns homens de Deus, como John Wesley, Jonathan Edwards e outros tantos avivalistas da história, esses homens acordavam tipo 4 da manhã para orar. Oravam das 4 às 8, 7 horas. Subiam no lombo de um cavalo e percorriam quilômetros e quilômetros e quilômetros, atravessando cidades para pregar o evangelho. Quantas pessoas? Eu estava com um missionário esses dias no presbitério, meu xará André, o nome dele. Nós o ordenamos agora pastor, também presbiteriano, para que ele possa exercer as prerrogativas pastorais, batismo, ser essa coisa toda. Ele trabalha com uma tribo, onde ele chega num lugar que eu esqueci agora, numa cidade lá no norte do país, lá um lugar, e ele tem que pegar, chega nessa cidade, pega um avião, pega carro, pega um monte de coisa para chegar num vilarejo. Depois ele tem que pegar 8 horas de barco para chegar num lugar sem nada. E ali ele é um médico. Ele ajuda, mas ele hoje se vê muito mais como um pastor médico do que um médico pastor. E ele gasta os seus dias pregando a palavra de Deus com a sua esposa, com a sua família. Filhos pequenos, diga-se de passagem. Tem gente com tão menos condições que as nossas, fazendo coisas fantásticas, se entregando. E a gente tem carro, se não tem carro tem um ônibus, tem canela, não usa prótese, e mesmo se usasse não seria impedimento. A gente tem as condições e a gente vive dando desculpas para fazer a obra de Deus. Queridos, isso deveria produzir em nós um constrangimento tão grande, tão grande, tão grande, que a gente deveria repensar nossa vida cristã. Constrangimento pelo que Deus foi capaz de fazer por nós e pelo que muitos têm feito em prol do reino de Deus com menos recursos. E uma outra coisa é a esperança do retorno para casa. Meus irmãos queridos, o tempo está passando e a gente vai voltar para a casa do Pai. Mas a gente precisa viver na expectativa e na perspectiva de trabalharmos para que o máximo de pessoas sejam levadas conosco para a casa do Pai. Foi muito bom o filho pródigo ter voltado sozinho, ter voltado para a casa do Pai, né? Olha para o texto bíblico, ele volta. Mas fica pensando, vamos pensar por um momento, se esse filho tivesse levado com eles, eu estou aqui, né, quase que violando o texto bíblico, né, só para fazer você pensar um pouco, como seria a festa se ele tivesse levado tantos outros com ele para a casa do Pai. O que eu quero que você entenda é que, para nós que cremos em Jesus, o céu está garantido. A eternidade é certa. Se você entregou teu coração para Deus, se Jesus entrou na tua vida, se Deus transformou a tua história, você é salvo. Você vai para a glória. Mas você tem que pensar de outra forma também, para além disso. Eu não quero ir sozinho. Eu quero levar mais comigo.
Eu quero abençoar outros. Eu quero que outros desfrutem do que eu já desfruto e do que eu desfrutarei. Então a esperança do retorno para a casa do Pai deve nos inspirar a levarmos outros junto conosco. Agora, como que nós podemos servir efetivamente a Deus? Vamos lá, tentando caminhar para o final. Primeiro, só quem recebeu a palavra de Deus com alegria e gratidão no coração pode servir a Deus. Se você tentar servir a Deus, como os fariseus faziam, a sua atividade ou efetividade, ela pode até surtir algum efeito. Ela pode até abençoar alguém, mas ela não vai glorificar a Deus. E você vai com certeza fazer muito menos do que você poderia fazer no reino. Então, só quem recebeu a palavra de Deus com alegria e gratidão no coração pode servir efetivamente a Deus. Somente os salvos, libertos, lavados, transformados conseguem servir a Deus como Jesus serviu. Fora isso vai ser farisaísmo. Fora isso vai ser tentativa de comprar a salvação pelas obras. Fora isso vai ser tentativa de ser aceito na sociedade, pelo menos no âmbito dela. Só quem recebeu a palavra de Deus com alegria e gratidão no coração pode servir a Deus. Consequentemente, só quem está cheio do Espírito Santo pode servir Jesus. Queridos, é para ontem. É urgente. Nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo de Deus. Porque só quem está cheio do Espírito Santo de Deus pode servir efetivamente ao Senhor. Se você abrir a sua boca cheio do Espírito Santo de Deus, queridos, as barreiras são quebradas. As resistências, as fortalezas, as petrificações do coração são destruídas. Agora você precisa estar cheio de Deus. Teve gente na Bíblia que tentou fazer o que Paulo fazia. Foi tentar, por exemplo, expulsar um demônio. Lembra da história? O cara foi expulsar o demônio virou para eles e falou assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? E toma cacete neles. Passaram uma vergonha, apanharam dos demônios, ou melhor, dos caras demoniados. Sabe por quê? Porque acharam que a obra de Deus pode ser feita de qualquer jeito. Você tem que viver em santidade. E você precisa viver para a glória de Deus. E você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Para servir a Deus, você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Como podemos efetivamente servir a Deus? Buscando em Deus os melhores dons espirituais. Irmãos, não é a minha força. Eu estou aqui de manhã pregando. Falo em outros contextos. Semana que vem vou viajar, vou a São Paulo, pregar numa igreja de São Paulo. Às vezes eu paro e falo assim, cara, como é que eu faço isso, né? Eu me acho tão pequeno, tão incapaz, tão para baixo, às vezes até mais do que deveria me achar. E aí eu fico vendo, não tem jeito. O que vale disso tudo é a garantia, a certeza de que é Deus quem capacita. É por isso que os profetas viveram muitas crises, né? Me lembro, por exemplo, de Jeremias falando, eu não parto de uma criança. O que ele estava dizendo? Eu não estou preparado, Deus envia outro. Ou Moisés falando, mas eu sou pesado de língua. Como é que eu vou chegar diante do faraó para falar qualquer coisa para ele? Ou então o próprio Isaías, na sua crise, falando, ai de mim, estou perdido, porque vi o Senhor da glória. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Em todos os casos, o que aconteceu, sabe o que foi? Deus deu a seguinte palavra para eles: não são vocês. O que eu quero é que vocês apenas se disponham, se coloquem à disposição para serem usados. Moisés estava em crise, o que eu vou falar? Moisés, vai, e na hora eu vou dar as palavras que você precisa exatamente falar para Faraó. E foi assim com todos os homens de Deus na história. É assim até hoje. Meu irmão, você precisa, claro, se preparar, você precisa orar, você precisa buscar a Deus, mas na hora H, é Deus quem coloca a palavra exata nos seus lábios. Você precisa apenas se disponibilizar para Ele.
Não tem jeito. E para isso, existem pelo menos 5 listas de dons espirituais no Novo Testamento que eu não trabalharei aqui agora. Você precisa conhecer quais são os dons. Você precisa se conhecer, saber quais as suas aptidões, quais as suas inclinações, o que você gosta de fazer. Você precisa começar a ver a melhor maneira de servir a Deus na igreja e fora dela. E mais, além de buscar os melhores dons, além de ser cheio do Espírito Santo, é óbvio, além de fazer isso por alegria e gratidão no coração, você precisa fazer isso o tempo todo. Queridos, um cristão é como um soldado de prontidão. Não tem jeito. Não tem jeito. Ricardo brincava, o outro Ricardo agora, brincava comigo, falando, você mesmo, brincava comigo hoje falando acho que foi hoje ontem, falando de folga, de pastor, essa coisa toda, mas essa é uma realidade para todo cristão. Nós não temos folga. Está trabalhando? Lá no seu trabalho você não está de folga na fé. Você não está de folga na vida cristã. Você é soldado de Jesus. Você é instrumento de Deus. Deus colocou você ali para fazer algo. Então é o tempo todo. A isso nós chamamos de mandado cultural de Deus. O mandado cultural é quando Deus vira para Adão e fala assim: agora você vai lavrar a terra. Ou seja, agora você vai ser advogado, você vai ser porteiro, você vai ser engenheiro, você vai ser motorista, você vai fazer qualquer coisa. Você vai ser dono de casa e vai cuidar dos seus filhos. Isso é mandado cultural. É você trabalhar na história, em prol da história. Ser alguém com os pés fincados na história para melhorar a sociedade, melhorar esse mundo. Você serve a Deus na história com o que você é, com o que você tem, com os dons que Deus te deu. Então é o tempo todo. E aproveitando todas essas oportunidades. João, capítulo 5, versos 16 e 17, nós temos na projeção, vai dizer assim: então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Não tem folga. Você é servo de Deus o tempo todo, em todo lugar. Jesus tinha essa consciência, e hoje ele fala para você que não tem descanso, não tem trégua, e servi-lo é isso. Mas se por um lado você o serve o tempo todo, através desse mandado cultural, naquilo que ele mandou você fazer na história, por outro lado você também deve servi-lo na igreja, e através da igreja. Você foi colocado numa comunidade de fé, e chegou a hora, acabou essa coisa de desculpa, não, porque eu não tenho nenhum dom, eu não tenho que fazer. Irmãos, o departamento infantil está aqui precisando de gente para poder abençoar nossas crianças. O Ministério de Evangelismo já começou a trabalhar. O Ministério de Ação Social está aí. Nós precisamos efetivar um Ministério de Jovens e Adolescentes na igreja. A igreja está cheia de demandas, cheia de coisas para serem feitas. E até quando nós vamos continuar sentados numa cadeira, dominicalmente, confortável ou nem tão confortável, essas cadeiras de plástico, achando que está de bom tamanho? Deus chamou você para edificar a igreja de Jesus. É hora de você sair do lugar. É hora de você colocar a sua armadura, a sua vestimenta. Tem gente que acha o seguinte: não, escudado, por assim dizer, nesse mandado cultural, fala: não, eu sou um ótimo profissional, eu dou um exemplo, eu contribuo com a sociedade, tá bom. Não. Sabe por quê? Porque Paulo fala ao jovem Timóteo: prega a palavra o tempo todo, insta, repreende, exorta. Queridos, não adianta só o exemplo, não adianta só o testemunho, já é bom demais, mas tem que ter a verbalização, porque tem espírita que dá muito melhor testemunho do que nós. Tem macumbeiro, o bandista, tem a turma aí que bate tambor sexta-feira, que tem mais caráter do que muito crente. É mais ético do que muitos que frequentam a igreja aos domingos. O que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos é sermos uma igreja missional, intencional, que prega a palavra.
que prega o evangelho de Jesus, que dá a má notícia do pecado, da perdição da humanidade e apresenta a boa notícia de salvação em Cristo Jesus, que mostra a falência humana, que mostra a falência da moral humana, da tentativa humana de se aproximar por si mesma de Deus, através das suas obras, através dos seus feitos, mostrar isso para essa humanidade, dizer que não adianta, que o único caminho é Jesus, que morreu na cruz justamente para isso. E quando ele entra na vida dessa pessoa, de qualquer pessoa, ele se faz o caminho de acesso, o ponto de retorno para o Deus Santo, que foi ofendido na sua santidade lá no Éden. Isso é evangelho. O homem se afasta de Deus. O homem se rebela contra o Criador. Por isso ele morre. Por isso ele sofre essa condenação no sentido mais amplo que ela tem, que existe. E aí, queridos, simplesmente, graciosamente, Deus manda seu Filho para que o mundo seja salvo, para que os seus eleitos sejam resgatados. E quem vai levar essa mensagem? Eu pergunto para vocês. Pastor, é você, porque você foi chamado para isso e você ganha um salário mensal para poder pastorear a igreja e pregar o evangelho. Não. Você é tão responsável quanto eu. Você vai prestar contas diante de Deus um dia, da mesma forma que eu vou prestar conta. Eu e vocês estamos no mesmo barco. A igreja, que não é a igreja que se reúne apenas no domingo, mas é a igreja que está reunida nos grupos pequenos, que se encontra para orar. São os irmãos que se encontram no meio de semana para tomar um café e orar. Só para isso. Cara, vamos tomar um café juntos essa semana? Vamos orar um pouquinho? Queria orar com você. 10 minutos! Queria orar com você. Irmãos, em nome de Jesus, vamos desensimesmar. Vamos sair do lugar. A fé cristã não pode ser vivida assim. Não dá. Não dá. E cada vez mais essa igreja vai ter essa pegada. Porque eu me recuso a ser pastor de uma igreja morta. Eu me recuso a ser pastor de uma igreja que não sai do lugar. Tem que ser o tempo todo. É na igreja, através dela. Avançando para terminar. Tem gente que reclama que o pastor prega demais. Domingo, o pastor prega 1 hora. O pastor prega 1 hora. Não vem à igreja nunca. Aí o pastor fala muito, prega 1 hora. Ah, vai te lascar para lá. Aqui é assim. É pregação do evangelho. É palavra de Deus. E vocês deveriam estar mais ávidos em receber. Mas, tem o almoço. Come mais tarde. Vem em jejum para a igreja. Irmãos, os dias são maus. O diabo está fazendo a festa. E na tua casa muitas vezes. E você está reclamando que o pastor prega 1 hora. Outro dia eu falo, o fulano não vem à igreja porque você fala muito. Fica em casa então. Ouve R.R. Soares na televisão. Fica em casa. Essa igreja tem compromisso com a palavra de Deus. Eu não abro mão disso. Eu não abro mão disso. Vai ter eleição pastoral aqui mês que vem. Bota outro pastor. A igreja presbiteriana tem essa liberdade. Eu plantei a igreja. Mas se não quer, bota outro. É simples assim. Igreja missional, intencional, tem que sair. Não podemos olhar para a diversidade. Judas ia trair, muitos iam negar Jesus, as portas estavam se estreitando, mas ele ainda assim foi até o fim. As adversidades existem, as portas muitas vezes se fecham, muitas vezes não dá certo. Agora a gente não pode desistir. A gente não pode desistir jamais. A igreja continua avançando apesar das adversidades. Vou dizer mais. Hoje é fácil pregar o evangelho. Viveremos em breve dias muito difíceis nessa nação. Viveremos em breve. Não sei projetar o tempo, mas não vai ser tão fácil. Essa liberdade vai acabar, porque a Bíblia fala isso.
Portas fechadas não podem nos limitar, porque o evangelho sempre vai prevalecer, e Jesus disse isso, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Jesus, e eu creio nisso. Eu creio nisso, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. A igreja verdadeira, a igreja que vai subir, tem muito crente que vai ficar. Tem muito crente que não vai para o céu. Tem muito frequentador da igreja que não vai para o céu. Mas a igreja verdadeira vai subir. E essa igreja ninguém pode deter. E nós precisamos entender, mais do que nunca, que somos de Cristo. E aqui apenas para frisar e para a gente partir para a conclusão. Nós temos um chamado. Repetindo o que já disse, Jesus vira para os seus discípulos e fala, Jesus lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Está dado o exemplo. O que eu boto mais aqui em cima disso? O que eu posso acrescentar mais para convencer quem quer que seja? Nada. Consequências do serviço cristão, para terminar. Deus se agrada. Quer agradar a Deus, irmão? Igual eu falo lá em casa para as minhas filhas, né? Às vezes manda um coraçãozinho para mim quando eu estou nos dias como esse de hoje aqui, por exemplo, né? Aí manda coraçãozinho. Então eu falo assim, quer me agradar? Não manda coraçãozinho, papai, não. Obedece. Quer me agradar? Não faz coraçãozinho no WhatsApp, não. Não bota só eu te amo escrito, não. Obedece. Que a maior prova de amor é obediência. Elas ouvem de mim. Isso. Consequência do serviço. Deus se agrada. Depois, nos tornamos colaboradores de Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa ser colaborador de Deus. Imagina você não, tudo bem. Você não vai ter o teu nome no hall da fama. Não vai. Tá? Você não vai ter a estrela, né? Aquela estrela lá naquela marca. Você não vai ter seu nome lá. Tá bom? Você não vai ser reconhecido. A gente estava lá no jogo, ontem, lá no Engenhão. A Júlia queria ficar perto das câmeras, que ela queria ser filmada. Aí acabou o jogo. Poxa, mas ninguém filmou a gente. Eu falei, filha, é muito melhor ser anônimo, filha. É melhor ser anônimo. E é melhor você ser um anônimo efetivo no reino de Deus que faz a diferença, do que você ser uma estrela da televisão e você um dia ouvir de Deus, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Porque tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, e estive preso e vocês não foram me visitar. Eu não quero ouvir isso, queridos. Eu não quero ouvir isso. E sei que pela graça de Deus, não pelos meus méritos, mas pela graça de Deus não ouvirei. Deus se agrada. Nos tornamos colaboradores de Deus. Vidas preciosas são abençoadas. Nós saqueamos o inferno, gente. Quando você prega o evangelho e um coração é quebrantado, a Bíblia diz que há uma grande festa no céu quando o pecador se arrepende. Saqueamos o inferno. Metemos o pé. Pum! Estou fazendo que jiu-jitsu aqui, que boxe agora, né? Estou abusado. Você mete o pé no inferno, sai. E você resgata. O baixo, né? O baixo não tem nada a ver com isso, né? Uma, deixa meu baixo aí. O pastor está meio empolgado hoje. Vidas preciosas são abençoadas, gente. Meu Deus, meus irmãos. A gente não pode mais fechar os olhos como temos fechado. E nós somos inundados da alegria do Senhor. Vou dizer uma coisa para vocês, quem serve a Deus é mais feliz. Estudos comprovam, não estou brincando, tá? Mas assim, é fato. Se você serve a Deus, você tem menos tempo para chorar as suas dores. Está chorando? Está doendo? Está apertado? Não está aguentando? Serve a Deus. Porque você vai ver como que a tua vida vai melhorar. É melhor que terapia. Psicólogo, desculpe aqui, tá bom? Eu faço psicologia também, mas é melhor que terapia. Serve a Deus, anda com Deus, adora a Deus, se alegra na presença dele, descobre Deus. Tem gente que eu convivo que lamenta a vida todo dia.
Mas a vida não sai do lugar porque não faz nada. Não é efetivo, afetivo no reino de Deus. Vive se lamentando, vive chorando. Já tem 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, é a mesma ladainha. Agora a pergunta é se dá um passo na direção do outro. Pelo amor de Deus, é óbvio. Não estou dizendo que você não tem que se cuidar, que você não tem que ir para terapia. Eu faço terapia toda segunda-feira, dia da minha folga agora. Lá vou eu para terapia. Vou lá para terapia. É bom. Falo. Às vezes não me ajuda em nada. Não, mas assim, tamo lá. Toda segunda-feira eu bato ponto lá. Faz parte. Indico. Tem gente que chega aqui no gabinete pastoral, eu vejo que não dá para mim. Eu falo, opa, não dá para mim. Terapia. Chego num ponto que não dá para avançar. Terapia. Faz parte. Agora, serve a Deus. Me permite citar você mais uma vez? Depende, né, Ricardo? Depende, né? Está empolgado ainda? Depende, né? O que você falou ontem no final do evangelismo? Como é que você estava se sentindo? Vem cá, Ricardo, vem cá. Boa. Vem cá. Vem cá, Playboy. Vem cá, Playboy. Vem cá, Playboy. Vem cá. Nossa, sério, cara. É Playboy ou não é? Fala aí, não, sem isso, não. Com isso. Você não chamado para ir para a fé que eu sei. Vai. Para falar numa plateia diferente dessa, né? Não é isso. Não, ontem foi um dia... Já tinha feito outras vezes, até mesmo com o próprio pastor Badu, e aqui na própria igreja a gente fazia isso ali no bosque e tudo mais. Mas ontem eu tive uma experiência diferente lá. Eu achei que foi gratificante para mim ter... Primeiro, a primeira vez que você vai dar o livrinho, né? O Hugo deve ter passado por isso. O primeiro livro que dói. E a primeira rejeição? Não, você vai para dar o primeiro livro, você não fala nada, você entrega. Pegou, tu já se sente bem. No segundo, o cara pega, tu fala assim, obrigado. Pô, já falei alguma coisa. Quando tu chega, o cara fala assim, ó, tem um sábado abençoado na palavra do Senhor. O cara já olha para você e fala assim, pô, tu é crente? Playboy? Foi ou não foi? Aí eu falei, não, peraí. Tu tem um estereótipo, né? Se eu estivesse gritando, eu era crente. Só porque eu tô com óculos escuros, vestido dessa forma, não posso ser crente. E ele falou pra mim, pô, o cara de tênis vermelho, com essa camisinha aí, Playboy, é crente? Aí eu falei, tu tá com preconceito contra o crente. Aí o cara me abraçou e a gente trocou um pouco mais de palavras. Aí, ó. Não mostraram o tênis vermelho. Mas aí eu comecei a fazer e fui levando, foi entrando no clima, comecei a sorrir e comecei a ficar mais feliz a cada entrega que eu fazia. Eu falava um pouco mais, eu tomei liberdade de falar para as pessoas. Tem um sábado abençoado na palavra do Senhor e aquilo, tinham pessoas que pegavam, eu dava para um. Aí eu sentia quando eu falava, tem um sábado abençoado, um me rejeitava, aí a pessoa que estava do lado falava assim, não, eu quero. E aquilo me deixava mais feliz, né? E quando tem a rejeição, o Gugu dizia para mim assim, quando tu for rejeitado pela primeira vez, tu para. Pensa. Porque a rejeição faz a gente não querer fazer de novo, né, Gugu? Tu fica... Aí não vou dizer que teve alguns momentos que a rebeldia veio, eu dava... Hoje é dia de festa, Jesus faz parte dessa festa, eu queria te abençoar no dia de hoje. A pessoa olhava para minha cara e ia embora. Eu falei, amém para você. Mas depois eu me arrependia, Senhor, desculpa. E essa luta lá, né, porque como o pastor falou, uma luta naquele momento. Pô, será que tu tá fazendo de rebeldia, cara? Porque peraí, tu já tá levando... E a pessoa não pegava, né, Ricardo? Ele não pega e ainda faz que diga assim, não, obrigado, como se aquilo fosse... Amém para você, hein? Aí eu pensava assim, isso não tá legal, peraí, deixa eu voltar. O pastor estava do lado lá, tinha horas que ele estava por aqui, eu ia lá pro outro lado, entendeu? Vai que ele cisma que eu tivesse que falar alguma coisa a mais do que eu já estava fazendo, não ia dar, né, Noêmia? Eu fiquei perto da Noêmia, perto do Gugu, aí foi quando o Gugu falou, quando ele te rejeitar, tu para, irmão. Segura, abre os olhos e você vai encontrar alguém para te dar um sorriso. Não, uma coisa legal do abraço, vai, do abraço. Ah, do abraço, né? Eu tive 3 abraços. O primeiro foi o cara que me chamou de Playboy. E aí eu disse pra ele que, pô, tu tá com preconceito com crente. Não é isso.
Teve outras coisas que a gente conversou, meu irmão. Aí depois o outro foi eu ter falado com a senhora, né, com a menina. E aí eu falei assim, pô, hoje é dia de festa, Jesus está com você e tudo mais. Aí o cara ficou me olhando. Aí ele falou, pô, cara, de verdade. E aí ele olhou para mim assim do nada e falou, pô, cara, eu quero te agradecer por o dia. E me abraçou. E aquilo para mim foi enaltecedor. Eu fiquei assim e ganhei o segundo abraço. Agora eu vou te falar, eu não estou... Terceiro, não estou lembrando, sei que eu lembrei 3 abraços. Mentira não, cara. É que eu fico nervoso aqui na frente, porque ele me chama aqui, eu quero... Peço desculpa a vocês, mas deixa o André levar aí. Ah, tá bom. Gente, é isso, sabe? Alegria. Olha, eu vou dizer pra vocês, eu fui ontem lá, cadê a Cris? Ela sabe, eu tava meio como Jonas, sabe, ontem, né? Às vezes quando acontece comigo. A intensidade do trabalho, né, direto aqui. Aí ontem eu comecei pela obrigação pastoral, para ser sincero. Eu comecei pelo peso pastoral, responsabilidade, tudo. Mas depois você começa, vem uma alegria no coração, mesmo com as rejeições, mesmo... E quando eu olhei para o lado e vi Júlia e Maria Clara, que começaram tímidas, a Maria Clara começou como a minha assessora, né? Ela vinha, me dava para eu entregar. Daqui a pouco ela e a Júlia já estavam entregando. As crianças entregando, sabe? E aquilo me deu uma alegria tão grande. Depois, qual é o meu ponto final aqui? Vale a pena. Vale a pena. E pode ser que alguns de vocês tenham ficado em casa ontem deprimidos de manhã. Ou remoendo problemas. Ou administrando conflitos que vocês não tinham como resolver, mas ficaram presos a ele. Sem contar as muitas desculpas, né? Não posso por isso, por aquilo, vou fazer aquilo. Larga tudo, vale a pena. Não é todo sábado, é de vez em quando. Vamos servir a Deus, gente. A mensagem hoje para você é: Deus chamou você para servir. E quando eu falei que tem gente que faz com condições muito menores e piores do que as nossas, me permitam-me aqui, é muito difícil ler a letra dele, mas eu recebi uma nova carta do Alain. O Alain é aquele prisioneiro, aquele presidiário que nós temos entrado em contato com ele, que ele me viu na TV, olha só aqui a TV, na TV Boas Novas, naquele programa que eu participei do debate, por algum motivo chegou a ele dentro da prisão, o debate, ele se identificou com a teologia e ele me escreveu uma carta. Chegou aqui na igreja, a primeira carta dele, eu li para vocês, lembram? Eu li aqui a carta do Alain. E aí nós escrevemos aqui várias pessoas que eu pedi, para todos, mas alguns entregaram, escreveram uma palavra para o Alain e tudo. Aí teve um irmão que ele queria muito uma Bíblia de Genebra, que ele tinha tirava uma casquinha de um outro presidiário. E aí teve um irmão que sentiu no coração, comprou a Bíblia de Genebra para ele e enviou. Ele queria um livro bíblico, teológico, eu peguei um livro aqui da minha estante, uma dedicatória, mandei para ele. E foram várias cartas em resposta à carta dele. E ele escreveu uma nova carta para mim, tá? Falando de quão impressionado ele ficou com a nossa igreja. Sem conhecê-lo, sem saber nada dele. E ele falou assim, que não teve como conter a emoção quando ele recebeu o livro, a Bíblia, as cartas dos membros dessa igreja. Ele está em Bangu 6, ele matou um homem, ele era policial, ele era concursado numa outra área, queria ser policial, foi para a PM, estava na PM já há alguns anos, numa briga de trânsito, briga literal, chegou a brigar com o cara, naquela ali ele sacou a arma e matou o cara. Mas a pena foi muito para além, segundo ele, do que deveria ser, pegou aí mais de 20 anos, não teve direito a um segundo júri, né? Enfim, teve uma série de coisas erradas no processo que não vem ao caso agora. Ele está preso, tem uma experiência em sair, a esperança de sair, aprendeu na prisão a tocar vários instrumentos, é diácono de uma igreja lá que funciona dentro do presídio, só que fez o curso teológico, só que a teologia oferecida lá, o pastor da Assembleia de Deus, ele não se identifica com a teologia. E ele me ouvindo falar na televisão, no programa, ele se identificou com a nossa teologia reformada. Tanto é que a última palavra dele, que eu não vou ler tudo aqui agora, é assim, só lhe deu glória. Que é um dos lemas da reforma, da teologia reformada. Toda glória somente a Deus. Então ele termina a carta assim. Apenas o final,
E aqui, voltando quando eu falei sobre a questão das desculpas e do constrangimento, que pelo menos através do constrangimento, vamos lembrar do que Deus foi capaz de fazer por nós. E o que tantos fazem, olha o que ele escreve, vou tentar ler, muito difícil a letra dele aqui, mas vou tentar. Um pedacinho aqui, tá bom? Por isso eu procuro, que ele colocou aqui já o texto bíblico, tá? Ele bota assim, olha só, algo de bom... ele faz uma pergunta só para poder contextualizar você. Algo de bom pode vir de Nazaré? Tá? É quando os discípulos de Jesus começam a ser chamados ali, e Natanael, Filipe estão num diálogo, aí surge a pergunta, algo de bom pode vir de Nazaré? Tá? Porque era uma região que era considerada ruim, nada de bom podia vir dali. Mas não procuro focar nisso, porque esse é o julgamento que alguns fazem dele, um cara prisioneiro, um cara que está na prisão. Mas ele bota assim, mas não procuro focar nisso. Procuro focar que os eleitos do Senhor foram escolhidos para propagar seu evangelho, para fazer a diferença nesse mundo terrível que vivemos. Mostrar que é possível viver feliz, longe de todo esse lixo que o mundo nos oferece. Por isso procuro colocar o meu chamado, um cara está dentro da prisão. Por isso procuro colocar o meu chamado acima de tudo isso, por mais difícil que seja, pedindo ao Senhor que a cada manhã renove a minha fé e as minhas forças, lembrando-me das palavras do apóstolo Paulo. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque, como eu disse, aí volta as palavras dele, hoje existe uma responsabilidade. Existem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, carentes de adorar ao Senhor. E a segunda é que Deus me sonha, me mostra, através do pastor e de seu ministério, está falando da gente aqui, que esses pensamentos não partem de todos, porque mesmo o Senhor não me conhecendo e sabendo tão pouco de mim, me acolheu e tem me ajudado. Por isso, mais uma vez, quero agradecer a todos. Que Deus abençoe cada vez mais o Senhor, sua família, seu ministério que Ele lhe deu, usando cada vez mais como instrumento de transformação. Ele continua aqui agradecendo e terminou, só lhe deu glória. Um homem que está encarcerado. Um homem que está em Bangu 6. Pode, é complexo, é um pouco complexo, mas assim, eu tô vendo, tá? Não é tão fácil a gente ter esse acesso, mas a gente vai estar vendo isso. Então, para a gente fechar, que avancei muito aqui, Ricardo falou demais, tem que botar a culpa em alguém, né? Então é o seguinte, senão sobra para mim, né, o título de quem fala muito, tá bom? Então é o seguinte, um homem está preso, cara, mas ele está mais livre do que muitos de nós. Ele está mais livre do que muitos de nós. E isso aqui, se não pelo amor, pelo constrangimento, deveria fazer a gente rever, refletir, repensar o nosso ser cristão, ser discípulo de Jesus, ser servo de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Vamos orar. Quero orar com você.